Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai olhar para as nossas cidades de neon de um jeito um pouco diferente. Não como selvas de concreto, mas como os maiores e mais dinâmicos laboratórios de evolução do planeta. Vamos ver como a evolução, que a gente costuma pensar que é algo do passado, está acontecendo agora, em alta velocidade, bem debaixo do nosso nariz. Bom, para começar, vamos quebrar uma ideia muito comum. Aquela visão de que a evolução é uma linha reta, quase como um Pokémon evoluindo, sabe? Onde um bicho simplesmente vira uma versão melhor de si mesmo. A realidade, na verdade, é bem mais bagunçada, mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante que isso. Então, qual é a real? Evolução é basicamente a mudança nas características de uma população com o tempo. É a adaptação ao contexto. E hoje não existe um ambiente que mude mais rápido ou que force mais adaptações do que a cidade moderna. É aqui que a seleção natural está a todo vapor. E essa adaptação, muitas vezes, começa como uma verdadeira guerra. Uma guerra invisível, que não é travada com balas, mas com moléculas, bem ali nas sombras dos nossos prédios. O primeiro campo de batalha, a nossa cozinha. Contra a barata germânica, a nossa principal arma tem sido iscas que misturam veneno com algo que elas simplesmente amam: açúcar, ou, mais especificamente, glicose. Uma armadilha que parecia perfeita, né? Mas olha só que incrível a resposta delas. Num piscar de olhos, em tempo evolutivo, populações inteiras de baratas reprogramaram o próprio sistema nervoso. Os neurônios que antes diziam "opa, doce, vamos comer", agora gritam "cuidado, amargo, perigo". A sobrevivência não veio da força, mas de uma mudança radical na própria percepção da realidade. E essa mesma guerra acontece com os ratos e camundongos. A gente usa rodenticidas anticoagulantes, feitos para serem letais. E isso cria uma pressão de seleção absurda. Ou você tem a biologia certa para resistir, ou você já era. E essa resistência não é mágica, não. É pura genética. Mutações bem específicas num gene chamado VKORC fazem com que o sistema de coagulação do sangue do bicho simplesmente ignore o veneno. Os que têm essa mutação sobrevivem, se reproduzem, e em pouco tempo a população inteira se torna resistente. É a evolução acontecendo em nível molecular. E talvez o exemplo mais preocupante dessa guerra química seja um que acontece dentro da gente. Toda vez que tomamos um antibiótico, criamos um filtro. Só as bactérias que, por acaso, têm mutações que as permitem sobreviver ao ataque é que passam por ele. E esse gráfico aqui mostra a velocidade assustadora disso. Olha só a linha azul da Acinetobacter baumannii. Em pouco mais de 10 anos, ela passou de relativamente tratável para quase completamente resistente a alguns dos nossos antibióticos mais fortes. Isso não é uma ameaça do futuro, gente. É uma corrida armamentista evolutiva que a gente está perdendo agora. Mas a luta pela sobrevivência na cidade não é só química. A gente alterou uma coisa ainda mais básica: o próprio ciclo de dia e noite. E a vida, claro, está se adaptando. A cada ano, o brilho artificial das nossas cidades aumenta em mais ou menos 6%. Pode não parecer muito, mas em escala global é uma mudança ambiental brutal, sem precedentes. Nós estamos literalmente reescrevendo a noite, bagunçando um ritmo que governou a vida na Terra por bilhões de anos. E isso tem consequências bem diretas. Esse diagrama mostra como a luz artificial, principalmente a luz azul das nossas telas e lâmpadas de LED, basicamente hackeia o relógio biológico do mosquito Aedes aegypti, um inseto que evoluiu para picar de manhãzinha e no fim da tarde, agora recebe o sinal verde para caçar a noite inteira, o que aumenta, e muito, o tempo em que ele pode transmitir doenças como dengue e zika. E isso levanta uma questão super importante para a saúde pública. Pensa bem, se os mosquitos não seguem mais seus horários de fábrica, será que as nossas estratégias de controle, tipo passar o fumacê em horários específicos, ainda funcionam? Entender a evolução deles virou uma questão de proteção para nós. Mas nem tudo na vida urbana é sobre resistir a ameaças. Para algumas espécies, a cidade é, na verdade, um campo de oportunidades, que recompensa adaptações novas e, às vezes, bem surpreendentes. Vamos pegar os pombos, por exemplo. Em áreas industriais, os mais escuros são maioria. Isso é um caso clássico de melanismo industrial. A poluição favorece a cor escura. Mas o mais genial é o porquê. A melanina, o pigmento que escurece as penas, se liga a metais pesados. Ou seja, a cor escura não é só camuflagem, é um sistema de detox embutido, uma solução elegantíssima para um problema tóxico. E não são só os bichos. As plantas também estão nessa.
As chamadas plantas ruderais, que são especialistas em colonizar ambientes mexidos, como uma fresta no asfalto, simplesmente dominaram nosso mundo. Elas usam o vento dos nossos carros e as ranhuzas dos pneus para espalhar sementes, transformando nossas estradas em verdadeiras rodovias evolutivas para elas. E tudo isso nos traz para a nossa última parte, onde as fronteiras entre a evolução biológica e os ecossistemas que nós mesmos criamos começam a ficar bem embaçadas. Afinal, por que as cidades são esses caldeirões de evolução? Esse infográfico resume bem. Ciclos de vida super rápidos de insetos e micróbios, pressões de seleção fortíssimas como venenos e poluição, hábitats todos quebrados que isolam populações e um fluxo sem fim de novas espécies chegando do mundo todo. É a tempestade perfeita para a mudança evolutiva acelerada. E a gente, claro, observa e aprende com tudo isso. Nós estudamos a evolução para melhorar nossa própria tecnologia. Por exemplo, a asa de uma libélula, que parece toda irregular, na verdade ela é uma obra-prima da aerodinâmica. E hoje a gente constrói drones que imitam esse design para conseguir um voo mais estável e eficiente. Mas a paisagem mais nova que a gente inventou é a digital. E nela, os algoritmos de redes sociais funcionam como uma nova seleção natural. Só que eles não filtram os genes, eles filtram ideias. Informações que causam uma reação emocional forte, o sensacionalismo, a indignação, têm uma aptidão cultural maior e se espalham como fogo. Enquanto o que é complexo, o que tem nuances, acaba morrendo no caminho. A nossa própria linguagem está evoluindo sob essa pressão, favorecendo a rapidez de um meme e a simplicidade de um emoji. E tudo isso nos traz de volta essa frase genial do biólogo Theodosius Dobzhansky. A evolução não é só mais um tópico da biologia, ela é a lente. A lente através da qual toda a complexidade da vida, seja numa floresta ou no feed de notícias, começa a fazer sentido. O que nos deixa como uma pergunta final para refletir. Nesses novos ecossistemas que nós construímos, feitos de concreto, de luz e de código, quais características estão sendo favorecidas e quais estão ficando para trás? No mundo que nós mesmos projetamos, no que é que a gente está se tornando?